Aos 22 anos, terminei com meu namorado, que não tinha intenção alguma de se casar ou ter filhos. Eu sabia que queria as duas coisas. Fiquei absolutamente devastada com isso, pois o amava profundamente. Os domingos eram os piores dias para mim. Eu tinha aulas de segunda a sábado, mas aos domingos tudo o que eu tinha que fazer era lavar roupa e dobrar meias sozinha no meu apartamento. Lembro-me de estar em profunda depressão enquanto dobrava minhas meias e então ouvir o sino de uma igreja tocar na rua. Fui criada sem nenhuma religião. Eu era ateia convicta desde os 5 anos de idade, quando descobri que não existia coelho da Páscoa e que minha mãe era o Papai Noel. Juntei 2 mais 2 e concluí que a fada do dente era uma farsa e, portanto, Deus também. Permaneci ateia fervorosa até o ensino fundamental, quando comecei a ler sobre física teórica e percepção extrasensorial. Comecei a pensar que possivelmente poderia haver algo além do que meus sentidos físicos podiam determinar, mas ainda tinha sérias dúvidas e achava a maioria das religiões risíveis. O sino da igreja tocando que mencionei antes me lembrou de visitar minha avó quando criança. Ela morava em um apartamento do outro lado da rua de uma igreja. Minha avó também era ateia, ex-anglicana, então nunca íamos à igreja. No entanto, lembro-me de olhar pela janela e ficar fascinado com as pessoas que entravam. Fui à igreja algumas vezes com amigos quando adolescente, incluindo uma igreja católica onde ninguém conseguia entender o que o padre estava dizendo, mesmo falando em inglês. Ele tinha um sotaque francês muito forte. A mãe da minha amiga lia um romance escondido em seu missal durante a missa. Eu também ia com amigos a uma sinagoga e a uma igreja protestante. De alguma forma, os sinos da igreja me fizeram pensar. Talvez eu fosse à igreja e veria se havia algo para mim nessa coisa de religião. Era algo para fazer e parecia funcionar para muitas pessoas. A igreja ali perto era católica. Criei coragem para ir no domingo seguinte conferir. Fui à missa e fiquei bastante confuso com todos em pé e sentados. Me senti desconfortável, pois todos pareciam saber o que dizer e eu não tinha a mínima ideia do que fazer. Fiquei particularmente impressionado com a ênfase na Trindade, me perguntando por que ela parecia ser o foco central da igreja. Por exemplo, todos ficavam se benzendo com o sinal da cruz, Pai, Filho e Espírito Santo. Participei de cultos por vários fins de semana, principalmente por falta de algo para fazer. Isso me impedia de ficar em casa chorando. Fiquei perplexo com a ênfase na Trindade. Eu sabia que significava Pai, Filho e Espírito Santo, mas não tinha muita certeza do que era. Simplesmente não fazia sentido para mim que adorassem um Deus que era 3 coisas. Como isso era possível? Se Deus era transcendente, todo-poderoso, onisciente, como Deus também poderia ser humano? Os humanos eram limitados e não sabiam de tudo. Os humanos não eram eternos. Como Deus poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo? E o que era o Espírito Santo? Fantasma? Isso era realmente um mistério para mim. Finalmente, minha curiosidade falou mais alto e marquei uma consulta com um padre. Contei a ele que estava interessado em talvez me tornar católico, mas que precisava entender uma coisa primeiro. Quando entrei no escritório do padre num sábado, fiquei surpreso ao ver um padre bastante jovem, na casa dos 30 anos. Eu não o tinha notado na missa. Disse a ele que estava tentando entender o catolicismo e que me parecia que a característica mais importante era a Trindade, já que eles pareciam se concentrar tanto nela durante a celebração. Pedi que ele me explicasse como Deus pode ser 3 coisas ao mesmo tempo. Ele esperou pelo que pareceu uma longa espera e então respondeu. Disse que era algo que você só tinha que nascer católico para entender. Pensei, que desculpa. Era isso e ele me acompanhou para fora. Fiquei muito decepcionado com a resposta dele e realmente bastante indignado. O dia seguinte era domingo. Decidi ir à igreja mesmo assim, apesar de achar que o padre era um idiota e que a religião provavelmente não tinha substância, já que ele nem conseguia responder a uma pergunta que parecia tão central para a fé deles. A missa foi a mesma de sempre. Quando terminou, levantei-me para ir embora, e a mulher sentada atrás de mim sorriu e perguntou se eu gostaria de ficar depois do culto para os depoimentos. Eu realmente não tinha ideia do que ela estava falando, ou como isso era incomum para uma igreja católica,
Mas ela foi muito gentil e eu realmente não tinha mais nada para fazer a não ser dobrar meias e chorar em casa. Depois de um breve intervalo, os depoimentos começaram. Eu havia me mudado para outro banco do outro lado da igreja e não vi a senhora em lugar nenhum. As pessoas se revezavam subindo no palco. Era, na verdade, um espaço de altar, mas eu não sabia como chamá-lo, e falando sobre como Cristo havia entrado em suas vidas e as transformado. Novamente, eu não fazia ideia de que isso era completamente estranho para uma igreja católica. Fiquei realmente comovido com os palestrantes. Comecei a sentir algo emocional brotando em mim. No entanto, depois de um tempo, todas as histórias pareciam as mesmas e minha mente começou a divagar. Comecei a pensar na Trindade. O que era? Eu simplesmente não conseguia aceitar que aquilo fosse algo que só um católico pudesse entender. Pensei que, se eu pensasse bastante, conseguiria entender. Comecei a meditar sobre o seu significado. O que era a Trindade? Como Deus pode ser três pessoas ao mesmo tempo? Refleti sobre isso várias vezes. Então, algo muito estranho aconteceu. Devo ter parado de vocalizar pensamentos e minha mente pareceu ficar em branco e à minha frente vi uma pessoa gigante e enorme. Ele estava sentado bem no local do altar, mas sua cabeça tocava o teto da igreja. Imediatamente o reconheci como Jesus, embora nunca tivesse visto uma imagem de Jesus sentado. Ele estava vestido com uma túnica e sua mão estava levantada, fazendo um gesto que eu agora chamaria de gesto de bênção, mas na época não o reconheci. Movi-me em sua direção, embora meu corpo não se movesse do banco. Ou fui puxado em sua direção, ou fui em sua direção. Não sei dizer ao certo. À medida que me aproximava, pude ver o quão absolutamente enorme ele era. Eu estava na sola dos seus pés, mas meu movimento não parou por aí. Comecei a me mover pelo ar em direção ao seu rosto. Quando me elevei à altura do seu rosto, ele disse algo, mas seus lábios não se moveram. Eu apenas ouvi a palavra dentro de mim, mas não como um som audível, mas como um saber. Ele disse: "Eu sou o caminho. Siga-me." Eu pareceu concordar, enquanto continuava a subir e o teto da igreja se dissolveu. Eu me movi para cima e para fora do prédio, em direção ao céu. Então, comecei a me mover na velocidade da luz. Eu corri para os céus. Em algum ponto lá no espaço sideral, encontrei o Espírito Santo. Não foi como uma apresentação. De repente, minha consciência irrompeu em todas as direções ao mesmo tempo. Minha mente se abriu e se expandiu até que eu pudesse ver, ouvir, sentir e saber tudo em todas as direções simultaneamente e ao longo de todo o tempo. Era uma sensação de completa onisciência. Eu sabia que aquele era o Espírito Santo. Era realmente eu quem estava fazendo isso e o Espírito Santo estava me mostrando. A onisciência tinha um grande poder que se espalhava por todo o universo. Ela mantinha tudo unido e, ao mesmo tempo, era a energia que mantém toda a realidade unida em todo o tempo e espaço. Eu tinha vislumbres de todo o conhecimento, de todas as coisas que viriam a acontecer e de tudo o que já havia acontecido. Não me lembro de nenhum detalhe agora, mas me lembro de ter experimentado o Espírito Santo e de ter tido esse grande e expansivo conhecimento. Continuei a me mover para cima. Passei além dessa consciência espacial e de conhecimento onisciente em direção a uma grande luz. Quanto mais me aproximava, maior ela se tornava e me atraía com o amor mais alegre que já conheci. Quando essa grande luz me envolveu, percebi que ele era o Pai. Eu o conhecia e ele me conhecia. Ele me amava além de tudo que eu jamais havia imaginado. Foi uma sensação avassaladora perceber o quanto ele me amava. Eu me movi para dentro do seu ser e fui completamente cercada pelo seu amor. Eu me fundi com ele e com o seu amor, até que mal me dei conta da minha individualidade. Mas, ao mesmo tempo, ainda mantive a consciência de mim mesma e de que ele era o Pai. Realmente não consigo explicar como pude ser uma com ele. E, ao mesmo tempo, sozinha, mas era assim. O amor que eu sentia era indescritível. Não há palavras disponíveis para descrevê-lo. Nenhum amor terreno de mãe, pai, irmão, marido ou mesmo filho que possa se comparar. Era tudo isso combinado e ainda mais. A luz estava em toda parte. Eu poderia ter ficado lá para sempre. No entanto, não fiquei.
Comecei lentamente a tomar consciência do meu corpo. Era como se eu ainda estivesse envolto nessa bola flamejante do amor de Deus, mas sobreposto à cena. Meu corpo começou a aparecer e, em seguida, a sala, a igreja e o banco onde eu estava sentado. Então percebi que estava soluçando incontrolavelmente e que uma senhora sentada ao meu lado segurava minha mão, preocupada comigo. Finalmente, recuperei completamente a consciência de mim mesmo na igreja. Eu estava lá, em meu corpo. Estava sentado em um banco. Um estranho segurava minha mão. Os depoimentos haviam terminado e as pessoas estavam se levantando e começando a sair. Virei-me para a senhora ao meu lado e ela me entregou um lenço de papel. Eu ainda me sentia envolto na luz amorosa de Deus. Eu não estava separado dele. Eu ainda podia senti-lo, mas não conseguia mais vê-lo. Nem a luz estava em todos os lugares. Eu estava de volta à iluminação normal. Levantei-me e caminhei para casa em transe. A sensação de euforia durou meses, mas foi desaparecendo aos poucos. Agora, 25 anos depois, só consigo senti-la quando medito profundamente sobre a experiência. Em alguns momentos, pensei ter ouvido uma voz me dizer: "Estou sempre com você." Não posso dizer que nos últimos 25 anos sempre me senti feliz. Na verdade, passei por momentos muito difíceis, até mesmo momentos em que senti que Deus havia me abandonado. Acho que Ele nunca me abandonou. É por não estar aberto a Ele e, portanto, vivenciar escuridão e confusão. Entrei para um programa do Rica logo após minha experiência, mas acabei não me filiando à Igreja Católica porque reencontrei meu namorado, que decidiu que talvez se casasse, afinal. No entanto, ele era bastante anticatólico e, na verdade, anticristão. Então não fui cristã por muitos anos. Nos casamos, tivemos 2 filhos e estamos juntos desde então. Há 4 anos, senti-me chamada a entrar novamente numa igreja católica. Peguei um boletim no Nartex e vi que um programa do Rica começaria naquela noite. Fui. Voltei para casa e disse ao meu marido que ele talvez quisesse vir comigo, pois eu ia me tornar católica. Ele veio. Fomos por 1 ano. No final do ano, na Vigília Pascal, nós 2 nos tornamos católicos. Fui batizada, crismada e recebi a primeira Eucaristia. Quando fui batizada, senti a presença avassaladora do Espírito Santo e me senti completamente banhada por aquela maravilhosa luz amorosa de Deus. Sou católica há 3 anos e continuo maravilhada e satisfeita com todas as verdades que descobri na teologia. Creio que esta é a igreja estabelecida por Cristo e sei que Ele me mostrou o caminho para ela. Agora estudo a espiritualidade carmelita, especificamente os escritos de Teresa